Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral, quinta-feira, 14 de setembro. Vão analisar as notícias com você a Renata Arraes, que faz parte da bancada de quinta-feira, e hoje a gente recebe com muito prazer aqui também o advogado Rodrigo Julião. Renata Arraes também é advogada e procuradora-geral do município de Santos. A gente vai aproveitar que os dois são advogados para eles comentarem o julgamento polêmico que começou ontem, Renata, no Supremo Tribunal Federal, dos réus de 8 de junho. Há dois votos assim praticamente opostos, né? Um que pede 17 anos de prisão, 15 em regime fechado, do Alexandre de Moraes, para o primeiro réu, que tem o nome de Aécio, e o segundo que pede 2 anos em regime aberto, que é do Cássio Nunes Marques. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Rodrigo, que está aqui com a gente hoje. Agora pela manhã, o Cristiano Zanin já votou também e acompanhou o voto do Alexandre de Moraes. Esse antagonismo, flagrante dos votos dos dois ministros refletem nada mais do que a gente sempre conversa aqui da politização do judiciário, porque reflete exatamente o posicionamento político do ministro que representa, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, que a gente, como sempre, espera que isso não aconteça no Poder Judiciário, embora a gente tenha um sistema de indicação dos 11 ministros do Supremo, estabelecido na Constituição, e que a gente não tem como fugir desse modelo de vínculo que exista entre os ministros que lá estão e aqueles que os indicaram. A gente espera minimamente que haja uma certa isenção nos julgamentos, ainda que você tenha uma certa tendência ou gosto, seja por direita, por esquerda, por partido ou por aquele próprio que lhe indicou. Essa diferença tão gritante de posicionamento não causa estranheza, porque a gente já espera isso do ministro indicado pelo Bolsonaro, no caso Cássio Nunes, mas a gente esperava que não fosse tão grosseiramente demonstrada essa diferença, que ele não tratasse como se nada tivesse acontecendo, inclusive por conta do posicionamento da própria PGR nesse caso desse julgamento, né? Rodrigo, os trabalhos de mestrado, doutorado e mesmo TCCs na área jurídica, eles mostram que os ministros do Supremo, à medida que eles vão desenvolvendo o trabalho deles no tribunal, vão se afastando da indicação que eles receberam. Agora, toda regra tem exceção, né? Talvez a do Cássio Nunes Marques seja uma exceção, né? Sem dúvida, Paulo. Muito boa tarde. Parabéns pelo programa. Prazer enorme estar aqui ao lado da Renata. Parabéns por todo o trabalho que realiza junto lá para a nossa querida Procuradoria Municipal. Eu acompanho de perto aqui. Mande um abraço a todos os nossos queridos procuradores e os ouvintes, né? Os telespectadores, principalmente. E quando você fala a questão do Supremo, hoje para mim tá fácil, né, Paulo? Porque eu tô aqui, só acompanho a relatora. Tudo que a Renata falou, bastante coerente, prudente. E agora, próximo comentário eu vou chamar você primeiro, então. Ela vai querer revisar, né? Mas assim, o que a gente espera sempre do Poder Judiciário é proporcionalidade. O que eu senti, pelo menos assim nos veículos de comunicação, nas próprias redes sociais, com relação a esse fato em si, a gente sabe que a gente tem um Poder Judiciário com muitas dificuldades e às vezes processos tramitando aí por 10, 12, 15 anos e vem condenações aí que envolvem homicídios, né, qualificados com 16 anos, 15 anos, 14 anos de reclusão. Daí você pega casos de corrupção histórica no país, com condenações de 14 anos. Daí você pega um processo com um ato. Ninguém está defendendo aqui os atos do dia 8, tá? Muito pelo contrário, tem que ser punidos. Agora é proporcional, em 6 meses tem um julgamento final, né? Praticamente aí em 9 meses, né? Estamos em setembro para outubro, e com uma condenação a 17 anos de reclusão, eu acho que é uma desproporcionalidade com a nossa realidade do próprio Poder Judiciário. Porque queira ou não queira, tem que ter, houve dano, tem que ser reparado, houve depredação, tem que ser condenado. Agora, a gente tem penas que são colocadas pelo próprio Poder Judiciário muito díspares dessa realidade. Que queira ou não queira, ontem o rapaz que estava ontem, que foi ontem condenado, o Écio, ele sentou na cadeira do Senado Federal, fez um vídeo, gravou, colocou nas suas redes sociais e participou da quebra de vidros. Ou seja, tem que ser punido, não deveria ter praticado essa conduta. Agora, é proporcional 17 anos de reclusão.
parece que a gente tem que tentar aí achar um pouquinho mais de proporcionalidade nesse julgamento, que vai ser histórico. Agora, um julgamento que, quando você for a questão das indicações, por exemplo, Cristiano Zanin sempre foi muito legalista, muito legalista. Ele veio da carreira da advocacia criminal e defendendo normalmente os réus. E me surpreendi com esse voto dele hoje, acompanhando o Alexandre de Moraes, dando 17 anos de reclusão. Para mim, acho que falta um pouquinho de proporcionalidade da conduta em si, né, com as penalidades que estão sendo votadas. Eu vou colocar de novo a questão para vocês pelo seguinte: no dia 8 de janeiro, eu lembro da minha reação pessoal. Vendo pela televisão aquelas cenas, eu fiquei arrasado, porque eu imaginei que aquelas pessoas não seriam punidas. Foram presas, estão sendo julgadas, o que para o país é um exemplo assim, muito claro de que existe lei no país. Lógico, alguém vai dizer, soltou o André do Rap porque tem irregularidade processual, liberou o Lula porque tem irregularidade processual e dá 17 anos para o cara. O que está em julgamento aí, na minha visão, e é isso que provoca a diferença dos votos, é como aqueles atos são encarados. Pelo Alexandre de Moraes, são um golpe de Estado e um atentado à democracia. Para o Cássio Nunes Marques, não. Exatamente. O que eu entendo do que está acontecendo ali, a questão que o Rodrigo falou é relevante da proporcionalidade na dosagem das penas, mas eu acho que elas vão muito além no voto do ministro Alexandre, acompanhado pelo Cristiano Zanin, por conta justamente disso que você falou, do enquadramento dos crimes. Nós temos crimes ali enquadrados na Lei de Segurança Nacional, então nós temos uma legislação que pune severamente essa situação. Então, embora... Inclusive porque é uma legislação que vem em reação a um período de ditadura, né? Exatamente. O que a gente tem ali é um enquadramento legal, então a gente precisa, talvez, uma reforma na nossa legislação penal para que a gente puna mais severamente crimes que a gente tem como aqueles que realmente afligem a sociedade, que são os crimes de tráfico, os crimes contra a vida, os crimes de roubo, latrocínio, etc. Talvez sim, mas nessa situação específica, a dosagem da pena dentro de cada um dos crimes nos quais foram enquadrados, talvez caiba alguma dosagem mesmo mais proporcional. Mas ali eu acho que o que torna a pena muito alta e o regime, eu não sou especialista em direito penal, mas o que me parece é o enquadramento nos 5 crimes e sendo alguns deles de grande relevância. Não, sem dúvida. A Renata, assim, tirou qualquer dúvida com relação à discussão do enquadramento. O enquadramento que foi dado pelo Alexandre de Moraes e pelo Zanin é um enquadramento de golpe de Estado. Foi uma coisa muito severa e tem que ser punido. Paulo. Só que nós tivemos, nesse caso específico, mais de 1.700 pessoas presas e depois 1.156 foram soltas num curto período e outras tantas sendo investigadas. Será que era mesmo a questão desse golpe de Estado que estava sendo realizado naquele momento ou não? Tivemos num passado recente, nos Estados Unidos, onde após a eleição lá também bipolarizada, né, tivemos aí a invasão lá nos Estados Unidos, com 5 mortes e a condenação mais severa foi 7 anos de reclusão. Aqui nós tivemos, graças a Deus, nenhuma morte, não houve golpe de Estado, houve quebradeira, tem que ser punido. Agora, 17 anos de reclusão, essa proporcionalidade do enquadramento que a Renata muito bem ponderou, eu acho que tem que ser levado nos próximos votos a serem realizados. Em relação à pena, que é muito discutida, do Daniel Silveira, a dosimetria, Rodrigo, eu perguntei para um desembargador daqui de Santos, do TJ de São Paulo, e para um promotor também daqui de Santos, do Ministério Público de São Paulo. Eu perguntei se era exagerada. Primeiro perguntei se tinha alguma decisão fora da lei. Os dois disseram que nenhuma decisão foi fora da lei. Sim. Aí perguntei da dosimetria do Daniel Silveira. Os dois falando assim, é exagerada, mas está previsto em lei. Sim, porque a lei acaba dando essa margem. Quando a gente fala assim, olha, tem determinados crimes que causam aí uma perplexidade muito maior. Que é 8 anos, né, o Daniel Silveira. Sim, salvo engano foi isso. Mas o que acontece?
na nossa legislação processual penal, o problema é que no Brasil a gente fica com sentimento de impunidade. Você vê pessoas sendo condenadas aí por homicídio a 20 anos de reclusão e depois de 7 anos cumpre um terço da pena e está na rua. Ou seja, não é dada efetividade aquilo que o julgador naquele momento foi lá por causa de um sistema progressivo de pena, que é muito bom, na teoria é muito bom, mas será que está adequado ao nosso sistema hoje prisional brasileiro? Será que é necessário, né, alguns benefícios para pessoas que são reiteradas, assim, não é que é réu primário, a gente está falando de pessoas que praticam reiteradas condutas em determinadas situações. Você viu lá semana passada o governador falando, hoje de manhã teve uma operação lá na Cracolândia, né, e o pessoal estava falando da polícia que, olha, a gente prendeu na quinta-feira, daí chegou no sábado, prendemos a mesma pessoa, porque na sexta-feira na audiência de custódia estava na rua. Eles falaram assim, pô, o cara foi preso por tráfico na quinta-feira, na sexta ele foi solto, no sábado tiveram que prender de novo. Né? Então, assim, esse tipo de sentimento que gera uma impunidade para a população, e a gente tem que entender que o judiciário está adstrito à lei. Nenhum juiz vai dar nenhuma penalidade não prevista em lei. Então, essa mudança na legislação penal, por muitas vezes, faz necessária. E a gente tem aí um atraso legislativo com relação a temas importantes e que, infelizmente, o Congresso não quer avançar. Renata, uma outra questão jurídica. A Câmara aprovou ontem a taxação das apostas esportivas. Para mim, isso é um absoluto mistério, porque o jogo é proibido no Brasil. E aí vai haver taxação das apostas, embora seja verdade que os sites sejam fora do Brasil, né? Eles obedeçam a uma legislação que não é brasileira. Mas como é que vai taxar uma aposta feita no Brasil, uma aposta esportiva, se o jogo é proibido no Brasil? Eu também não consigo compreender a sistemática da legislação no nosso país, porque não se trata de uma regulamentação de atividade, se trata da taxação. Então, o importante, então, para o país é arrecadar com isso? Onde o legislador, o que o legislador está buscando com isso? Arrecadação ou resolver a questão no Brasil? Porque não é só a questão das apostas, fala-se muito em taxação das apostas, mas hoje você entra em qualquer site de jogos, você tem jogos muito parecidos, parametrizados com jogos de caça-níquel. Então, hoje, você tem uma máquina de caça-níquel numa padaria, a padaria é fechada porque ela não pode ter aquela máquina porque o jogo é ilegal. Mas você pode jogar jogos muito semelhantes ao caça-níquel e eu não sei se até se tratando de um telefone celular, de um jogo feito da forma digital, se ele não é muito mais perigoso até do que o caça-níquel, a máquina aquela tradicional que a gente vê com essa coisa de algoritmo, tudo isso, até que ponto ele é mais prejudicial. Então, o Brasil precisa primeiro entender, o legislador brasileiro precisava primeiro entender qual é a visão que ele tem do jogo no Brasil. O jogo é crime, o jogo não é crime, o que acontece? A gente pune igual o jogo do bicho, que você tem o jogo do bicho como uma contravenção, só que você tem uma série de outros crimes que contornam a contravenção e acabam trazendo para aquela situação de quem o comete penas muito mais graves, porque envolve a lavagem de dinheiro, a formação de quadrilha, etc. Então, a gente precisa saber qual é a visão. Eu, sinceramente, concordo com você. Eu não compreendo qual é a visão do legislador brasileiro. No momento, a gente parece que proíbe o jogo, mas a gente taxa o jogo porque a gente arrecada com isso. A questão que envolve é a questão da regulamentação do jogo no Brasil, né? Um assunto bastante polêmico que toda eleição o pessoal traz previdência. Agora vai liberar o bingo, agora vai liberar o jogo do bicho, agora vai liberar, e assim, não regulamenta. E o Congresso mostrou assim, não, vamos regulamentar, mas regulamentar o quê? O imposto? Mas você vai cobrar o imposto do quê? De algo que é ilegal, né? De algo que não tem regulamentação específica ainda. Então, penso eu que o Congresso tem que primeiro avaliar a questão da regulamentação em si de vários jogos, né, no Brasil. E o que a Renata falou, a questão do jogo virtual hoje é uma realidade, não dá para fugir. E o próprio Congresso já veio com propostas de taxação para situações virtuais em compras, né, no comércio, Mercado Livre, Shopee, tá uma briga danada a questão dos impostos a compras acima de R$50, abaixo de R$50, ou seja, é uma realidade. E o governo quer arrecadar. Só que para arrecadar nesse caso, ele tem que regulamentar. E não está ainda regulamentado e já estão pensando, aprovando primeiro a taxação para depois a regulamentação. Só no Brasil mesmo. A gente volta depois do intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente.
Voltando com a opinião litoral, o Rodrigo Julião e a Renata Arraes, os dois advogados, estão comentando as notícias com você nesta quinta-feira. Renata, uma notícia, eu continuei passando para você primeiro, apesar do Rodrigo dizer que vai concordar com tudo, com a relatora. Acompanha a relatora hoje. Estamos concordando em tudo hoje. Mas você, além de advogada, é mulher. No Amazonas, um promotor do Ministério Público, durante um julgamento, ele comparou a advogada a uma cadela. Diz ele depois, não, foi por causa da lealdade, da fidelidade e tal. Ainda que seja isso, a comparação completamente despropositada, ofensiva. A OAB se colocou do lado da advogada, que foi vilipendiada, ela chorou, né, no exercício da profissão dela. E a Associação dos Promotores do Ministério Público do Amazonas se colocou ao lado do promotor. Corporativismo, né? Isso, o nome disso é corporativismo. A gente precisa entender realmente que não é possível, não é mais tolerável nos dias atuais que você se refira a, eu não diria nem só a nenhuma mulher, a nenhuma pessoa no exercício da sua profissão, em qualquer outro lugar, nas suas atividades pessoais, mas mais ainda nas suas atividades profissionais, se valendo da condição dela, seja como mulher, ou seja como pessoa trans ou LGBT, ou qualquer outra condição pessoal que ela tem. Esse tipo de comparação nos dias atuais é inaceitável e a gente precisa repudiar mesmo. A advogada, ela precisa realmente buscar junto à OAB as prerrogativas dela, buscar que isso, de alguma forma, tenha algum repúdio, né? O repúdio da OAB já tem, repúdio das mulheres já tem. Provavelmente, todas as mulheres advogadas do país e todas as outras estão afrontadas com esse comportamento. Agora, o que vai acontecer a partir de então é que a gente precisa acompanhar, porque mais um desses episódios que me parecem que a gente vai repudiar, a gente vai falar, a gente vai criticar e vai ficar por isso mesmo, porque será que um promotor vai ter algum tipo de consequência? No mínimo uma advertência, né? Algo parecido, uma reprimenda pelo comportamento para que não mais se repita, é o que se espera numa situação dessa. Aquele promotor que ofendeu um guarda municipal de Santos durante a pandemia, desembargador. Desembargador. Foi afastado da função, né? Ele foi afastado, mas, salvo engano, eu não tenho acompanhado, houve alguma, não sei se foi no STJ, foi no CNJ, houve alguma nulidade e o processo foi anulado, foi recomeçar, alguma coisa parecida. Mas ele arcou com consequências do gesto dele, se complicou em função disso, né? Sim, sim, porque ali envolve uma série de outros fatos, né? Além da questão, nesse caso da moça, da advogada, tem a questão da injúria mesmo, de como ela enxerga a sua honra subjetiva e com esse tratamento que ela recebeu. No caso do desembargador, havia outros crimes para mim. Eu sempre falo aqui para você, né? Eu acho que a conduta dele vai mais além do que o crime contra a honra, tem enquadrado ali como desobediência, desacato e uma série de outros crimes que, por hora, eu não vi também nenhuma resposta dos nossos poderes em relação a isso. Então, somente as consequências ali dentro do Poder Judiciário mesmo. Paulo, uma frase infeliz, né, encabida nos dias atuais e também anteriores, né, não faz sentido um promotor de justiça, pela seriedade da própria instituição. É bom destacar que isso é um caso isolado, porque o Ministério Público é uma profissão assim, com uma seriedade tremenda no Brasil, uma função social enorme para toda a população, que sempre deu maior credibilidade ao Poder Judiciário. Agora, um fato isolado que a gente tem aqui que repreender, que tem um destaque não apenas no âmbito administrativo, porque provavelmente vai responder pelo menos algum tipo de infração disciplinar, porque foi uma postura realizada no exercício da sua atividade. Né? E o que a Renata muito bem ponderou, não é apenas pelo fato de ser uma mulher, isso não tem que se falar com qualquer pessoa, e principalmente dentro do âmbito do Poder Judiciário. Então, assim, a OAB Nacional
repreendeu, a OAB estadual, a Comissão da Mulher Advogada aqui do Estado de São Paulo, está fazendo uma campanha nas redes sociais também, dando a mão a essa advogada lá do Amazonas, mas destacando aqui sempre que é um fato isolado, né, que não condiz com a seriedade do Ministério Público no Brasil. E o que mais chamou a atenção nesse episódio, pelo menos pelo que eu li dessa notícia, é que o magistrado não se posicionou e não teve nenhuma atitude, nem sequer de repreender o promotor pela fala dele na condição dos trabalhos. Em relação ao Eduardo Siqueira, que é conhecido como Siqueirinha, o processo criminal foi anulado pelo STJ. Mas o disciplinar não. O disciplinar, a pena imposta pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi a aposentadoria compulsória. Rodrigo, e você sabe o que significa, né? Continua recebendo... Eu não sei se a aposentadoria compulsória, talvez ela tenha moralmente algum significado, mas de sanção mesmo, de penalidade, ela não tem nada, né? Não, porque recebe o salário. Isso aí é uma legislação que precisa ser alterada, a gente já discutiu outras vezes aqui. Rodrigo, um político que ofendeu, a gente falou em ofensa à mulher, eu lembro de um episódio, eu achei até que ele ou tomou remédio errado, estava completamente enlouquecido. O Roberto Jefferson, que foi deputado federal, presidente do PTB, ele ofendeu assim absurdamente a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, numa certa ocasião. Outra atitude completamente absurda dele foi jogar granadas e atirar contra policiais federais que iam executar uma ordem de prisão contra ele na casa dele, na véspera das eleições do segundo turno do ano passado. Ele vai a júri popular, ele foi indiciado como tentativa de homicídio. Aí a questão é do enquadramento também, porque ele disse que não, eu joguei só para não sei o quê, para efeito não sei o que lá. Fazer um barulhinho. Assim, totalmente descabido, né? Ainda mais uma autoridade pública. Você acha que é caso de remédio errado? Provável, né, Paulo? Mas assim, ele deu sorte de estar respondendo por tentativa de homicídio, porque há 2 meses atrás, um torcedor do Palmeiras atacou uma garrafa e está respondendo por homicídio porque acabou caindo uma garrafa de cerveja na cabeça de uma pessoa, estourou e cortou, né, a garganta e a pessoa veio a óbito. Ou seja, então assim, não tem como... O torcedor do Flamengo contra a torcedora do Palmeiras. Foi a briga do São Paulo, Flamengo, né, com a torcida do Palmeiras. E atacou uma garrafa e olha o que deu. Agora, nesse caso específico do Roberto Jefferson, não foi só garrafa, né? Foi granada. Você vai responder por tentativa. Deu sorte de no estrago não ter sido maior. As granadas, foi noticiado essa semana, elas foram compradas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Em 2010. As granadas, como é que elas estavam? Estavam com o Roberto Jefferson. Como é que um sujeito tem um armamento desse em casa e usa contra a Polícia Federal, né? Exatamente. No meio de uma investigação. O que a gente viu, né, do ano passado... Você acha que júri popular é pior para ele, Renata? Olha, eu acho que o júri, nessa situação, talvez seja mais justo, porque se você tiver essa conduta analisada não fosse o júri, por alguma prerrogativa dele, pelo Poder Judiciário, talvez ele pudesse se beneficiar de alguma influência política, que a gente espera que não aconteça, mas a gente sabe que muitas vezes acabam acontecendo dentro do Poder Judiciário. Eu acredito que o júri, embora também possa acontecer, que todos são formados por pessoas comuns, né? E ali provavelmente a gente vai ter também tendências pessoais, de sentimentos pessoais nesse julgamento. Então tudo é muito complicado por qualquer um que julgue essa questão, porque por mais que você atue, tente atuar com isenção, ninguém consegue se desprender 100% do seu sentimento pessoal. Então você teria ali, se o membro do júri, ele deve atuar com isenção, de acordo com as provas produzidas, mas a gente tem o sentimento pessoal e a opinião pessoal sobre essas condutas, assim como a gente está vendo lá no Supremo agora do julgamento do Écio, o pensamento de 2 ministros que têm uma visão completamente
completamente antagônica do mesmo fato. Agora, Rodrigo, é comum mandar para o júri popular um crime que não é homicídio, que não é um crime... Foi a tentativa, né? Então, assim, o enquadramento caiu como tentativa de homicídio. Que depois não cabe recurso, né? A decisão do júri, a decisão é irrecorrível. A decisão seria irrecorrível, mas não de eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento. Então, as nulidades processuais cabem recurso e normalmente vêm ao Poder Judiciário, né? Então, não termina ali pura e simplesmente no júri. A razão pela qual vários júris foram anulados na história aí do nosso judiciário. Um júri famoso que foi anulado foi o que condenou o coronel Biratã e vários daquele agentes. Episódio do Carandiru a mais de 600 anos de prisão. Foi um processo que demorou mais de 30 anos. Um advogado dos Santos, Vicente Cassione, conseguiu a nulidade do processo, né? Sim, o processo que foi demorado, né? Que a gente fala a questão da proporcionalidade de algumas ações que ocorrem no Brasil. Você pega um processo desse aí anulado depois de quase 30 anos, ou mais de 20 anos, não tenho o número exato aqui, mas sei que demorou bastante. E a gente está falando desses atos aqui, já estamos com 17 anos de reclusão em 9 meses de investigação e julgamento. Hoje estava vendo aí algumas postagens, inclusive, discutindo a competência do Supremo para isso, só porque não está sendo julgado o pessoal pelo juiz de primeiro grau, porque está lá no Supremo Tribunal Federal, mas aí veio o que a Renata muito bem ponderou, é enquadramento, é golpe de Estado, é a segurança nacional que nós estamos falando ali. Então, esperamos aí que o Supremo, com relação a esse julgamento aí que está em veiculação na mídia nacional, tenha bastante seriedade, bastante proporcionalidade, faça um julgamento justo, que quem tem que ser condenado seja, mas na medida e meios adequados. Renata, o Santos Futebol Clube tem o ídolo Robinho enrolado num caso de estupro na Itália, condenado, está se decidindo no STJ se ele vai cumprir a pena no Brasil ou não, que é um pedido do governo italiano. E ontem um outro ídolo da história do Santos, Serginho Chulapa, foi preso por não pagamento de pensão alimentícia. A previsão de prisão para não pagamento é 90 dias ou o pagamento, ou até pagar, né? Agora, eu lembro de o também advogado Vicente Cassione, eu lembro de um réu, por esse mesmo motivo, reclamar dele, que ele foi preso na sexta-feira, no final da tarde. Dificultando o pagamento. Porque aí não conseguia pagar e não conseguia sair da prisão também. Ficou o fim de semana preso. A gente está brincando, mas o assunto é bem sério, porque muitas vezes isso aí envolve pensão alimentícia, envolve alimentação dos filhos, né? E você não pode ser, pela legislação, me corrija, Rodrigo, se eu estiver errada. Quando eu estudei na faculdade, a gente tinha 2 tipos de prisão civil, que era o devedor de pensão alimentícia e o depositário infiel. Isso depois caiu, né? O depositário infiel hoje não é mais passível de prisão, só restou o devedor de pensão alimentícia. E você não pode ser preso pela mesma parcela mais de uma vez, né? Então você tem ali, se você pagar mesmo que você não pague, se você cumprir aquela prisão, você não pode ser preso de novo pela mesma dívida, mas por parcelas subsequentes. A gente não tem muito o que se dizer numa situação dessa. Vai ter que se virar, como se diz por aí, se virar nos 30, contar com a ajuda da família, de amigos que possam ajudar, porque eu não acredito que uma pessoa com a condição que já chegou Serginho Chulapa um dia, né, na sua atividade profissional, não deve ter deixado de pagar a pensão alimentícia simplesmente porque quis, a ponto de parar na prisão. Tem meios para se discutir valores, tem uma série de acordos que se pode tentar fazer via judicial. Para chegar nesse ponto, muito provavelmente, realmente não tinha meios para fazer esse pagamento. O Serginho Chulapa já perdeu no final de agosto um apartamento em São Paulo por dívidas de mais de 700 mil reais de condomínio. Muitos jogadores, depois do final da carreira, acabam não conseguindo administrar o patrimônio que acumularam durante a carreira e acabam numa situação triste. A gente espera que não seja esse o caso do Serginho Chulapa, que é uma
personagem, é um personagem muito querido em Santos. Sem dúvida, um ídolo da torcida do Santos, contribuiu muito, não apenas para o futebol, mas para a cidade também. É uma pessoa assim, muito bacana para quem conhece o Chulapa. Está numa situação difícil, torcer, né, para que consiga aí sanar esse débito e que a prisão é prevista, né, Paulo, por 30 dias até 90 de pensão alimentícia. Assim, é o único meio de prisão civil por dívidas no Brasil, é a possibilidade hoje da pensão alimentícia. Agora, o que é muito comum, às vezes, que ocorre no meio de futebol, é o judiciário fixar pensões, às vezes, muito altas aos jogadores, porque eles estão recebendo salários astronômicos e fixam pensões. Só que é uma carreira muito curta, né? Daí, quando a carreira cai um pouquinho, deixa de receber aquilo que recebia, daí, quando vem ao Poder Judiciário para pedir a revisão, o que acontece? Demora-se para conseguir a revisão. E essa demora, às vezes, da tramitação, cai no inadimplemento, deixa de pagar. E atrasou uma parcela, vem com juros, multa, correção, honorários, ou seja, acaba virando uma bola de neve, o que normalmente acaba ocasionando prisões, como aconteceu com o nosso querido Serginho Chulapa. De prisão por não pagamento de pensão, ninguém escapa. É a prisão civil que ninguém escapa. Eu lembro de um caso de um espanhol que tinha 4 filhos, eles eram os únicos armeiros que trabalhavam com armas aqui em Santos, ali perto do mercado municipal. E o pai separou da mãe, turrão, foi uma separação, ele ficou bravo, não vou pagar a pensão, foi preso. Ele era amigo de todos os policiais, porque todo mundo arrumava arma com ele. Então ele ficava circulando na delegacia, era até um pouco folclórico. Jogava um dominó. Mas preso. Mesmo assim, não escapou da prisão. Muitas vezes ocorre isso, os pais acabam levando o problema que tem no casal, levando aos filhos. Assim, tem que ter a consciência, ambos, tanto o homem quanto a mulher, do seu dever de sustento. E o judiciário, por muitas vezes, pega o critério da possibilidade versus a necessidade. E, às vezes, a pessoa tem uma necessidade maior e a outra não tem uma possibilidade. Daí vem aquelas pensões que você fala, nossa, isso aqui está induzindo ócio. A pessoa não vai trabalhar com uma pensão dessa. Para que ela vai procurar emprego se ela está recebendo 20 salários por mês, né? Como tivemos as situações aí que foram veiculadas. Então, hoje, assim, o direito de família evoluiu muito nesse ponto nos últimos 10 anos e agora situações como essa, se foram fixadas e hoje o Serginho não tem condições, tem que pedir a revisão, né? E tentar aí sanar essa dívida que vai virando uma bola de neve. E tem mais um detalhe também, a gente precisa entender que o dever de manutenção dos filhos, no caso dele a pensão é para ex-esposa ou para filhos? Para ex-esposa com filhos. Então, né? Hoje a gente tem que ter em mente que o dever de sustento e manutenção dos filhos é de ambos, né? Do pai e da mãe. A mulher, ela vem aí ao longo das décadas lutando para encontrar um lugar na sociedade e os seus direitos equiparados aos dos homens, mas também os seus deveres. O que é isso que a gente tem que buscar num conceito real de feminismo, né? Essa igualdade em deveres, em direitos, para que a gente tenha uma sociedade isonômica, uma sociedade minimamente preservada nesses direitos. E a gente precisa também entender, aí eu falo mesmo um pouco como advogado do diabo, nós mulheres compreender que às vezes há situações que se passa em que os homens não podem honrar. E assim, havendo um diálogo e um pouco de compreensão também do casal, eu sei que é difícil, só quem passa por divórcio sabe as dificuldades que você muitas vezes encontra nessa relação homem e mulher, mas minimamente se pensar um pouco, será que a prisão é o caminho que vai resolver o problema da manutenção, principalmente quando se trata de filhos, né? Traduzindo, a raiva do ex-parceiro ou da ex-parceira não é boa conselheira. Não é boa conselheira. Eu lembro de um caso de um jornalista, eu brinquei com isso, eu escrevi um artigo sem dizer o nome dele, porque ele era casado 3 vezes, ele estava separado 3 vezes. Não era o médico? É o médico? Não, o caso do médico foi na Jovem Pan, ele contou que era casado com uma fisioterapeuta, tinha uma filha de 9 anos, a fisioterapeuta pediu uma pensão de 20 salários mínimos, 15 para a menina e 5 para ela, e o juiz deu 15 salários mínimos, ela pediu 20. 12 para ela, 12 para a filha e 3 para ela. O médico achou absurdo, depois, com o tempo, conseguiu reverter, isso já faz 11 anos. Hoje a menina estuda veterinária. Agora, esse jornalista, ele era separado 3 vezes, eu escrevi um artigo brincando, lógico que brincando.
que ele descontava 35% do salário para cada ex-mulher, então ele trabalhava o mês todo e ficava devendo 5%. Tinha 3 filhos. Eu não falei o nome dele, mas ele ficou muito bravo com o artigo. Vai ficar bravo hoje de novo? A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, a Renata Reis e o Rodrigo Julião estão comentando as notícias com você, agora é o último bloco. A gente começa, tem um escândalo envolvendo militares brasileiros, a intervenção federal em 2018, ainda governo Temer, no Rio de Janeiro, na segurança do Rio de Janeiro. A polícia dos Estados Unidos prendeu interceptou um general brasileiro, ficou com o celular dele sequestrado, mandou para a polícia brasileira negociação com uma empresa americana envolvida até na morte, no assassinato do presidente do Haiti, e agora se descobriu que o doleiro que mandou cocaína para a Espanha, naquele avião da FAB, já no governo Bolsonaro, está envolvido nisso. Generais brasileiros estiveram no Haiti, um deles se suicidou, o general Braga Neto, que é investigado aí, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, também esteve no Haiti. Parece que a gente está diante de um escândalo internacional e de grandes proporções. Um atrás do outro, né? Cada hora a gente tem uma notícia. A gente se deparou nos últimos 4 anos que a gente teve do governo anterior, com situações realmente que fogem daquela sistemática brasileira que a gente estava acostumada a ver. O brasileiro se acostumou com algumas condutas dentro da política e hoje a gente consegue buscar um pouco mais de reprimenda e sanções para situações que a gente viu. Mas, historicamente, embora a gente esteja muito acostumado a ver corrupção, é triste falar isso, mas a gente está muito acostumado a ver a corrupção dentro do nosso país, esses últimos episódios que a gente vem conversando, eles fogem muito daquilo que você consegue ver com pouco mais de normalidade do sistema. A gente tem visto coisas realmente difíceis de acreditar que pode acontecer dentro do governo federal e tão perto assim de quem está lá no poder. Eu vi uma notícia, não tem nada a ver com o que você disse agora, mas essa semana que me assustou muito. O presidente da Ucrânia também está sendo alvo de investigações a respeito de corrupção. Então, você tem ali uma série de situações hoje acontecendo. O Brasil não é um privilegiado nisso, infelizmente acontece com as situações muito parecidas com o que a gente vê aqui em outros países, mas é assustador o que nos últimos 4 anos a gente tem assistido de envolvimento daquelas pessoas que deveriam ali estar protegendo a nação, dessas pessoas que representam a nação, os poderes da nação, o envolvimento em crimes como os que a gente está comentando hoje. E esse não só é mais um. A gente comentou ontem aqui também o pedido de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, baseado em negócios do filho dele na Ucrânia, né, em que ele teria usado o fato de ser filho do Joe Biden para obter algumas vantagens, né? O Joe Biden era então vice do Barack Obama. É um pedido que está passando na Câmara, né? Mas é muito difícil passar pelo Senado, que ele tem a maioria. Mas com relação a esse episódio, Paulo, da corrupção, é uma acusação gravíssima que envolve pessoa de alto escalão
do governo federal. E no momento de intervenção... E das Forças Armadas nacional. também, né? Ou seja, a gente está falando de compras de equipamentos sem licitação, em virtude da intervenção, né, que foi direcionada a compra, e estamos falando aqui de 9,5 milhões de dólares, ou seja, mais de 50 milhões de reais na compra de coletes durante uma intervenção federal. Ou seja, uma acusação gravíssima, só que, por outro lado, fala, não, mas quando a gente verificou que estava tendo um abuso, eventualmente, no preço, não compramos e não houve a efetividade. Daí a juíza de primeira fala assim, não, mas peraí, o fato de não dar efetividade não quer dizer que houve o ato, a prática da advocacia administrativa, que é crime, não é proibido, é proibido no Brasil. E tem tipificação específica. E tocou o processo. Então, assim, porque, mas olha, eu tentei roubar, mas não roubei. E tudo bem, então fica por isso mesmo, né? Então, tentei assim, matar, mas não é uma matei. acusação grave, séria, e está tendo repercussão judicial. Um deputado eleito na última eleição e que tem base eleitoral em Santos, Paulo Mansur, deputado estadual, há um mês ele foi acusado de ter sido surpreendido usando giroflex no carro. Aí, depois de um tempo, ele veio explicar, dizendo assim, não, quando eu peguei o carro já tinha, eu não usava para trânsito, usava só em ocasiões especiais. O final do que ele falou, Renato, que é complicado, ele falou, eu tirei do meu carro, mas eu fui o único que tirei, os outros continuam usando. São práticas que a gente escuta dizer, é isso que eu falo, né? A sistemática de a gente se acostumar não devia com algumas nem condutas. ter carro oficial, nem ter carro devia. Em países realmente civilizados, o deputado, o presidente da república, o rei, não tem carro oficial, anda de ônibus, de bicicleta, igual as outras pessoas, né? Além de ter o carro, ainda tem o giroflex de polícia, de ambulância, né? Exatamente. A gente sabe que isso existe. Sempre se ouve falar que isso existe, nunca vi pessoalmente, nunca estive num carro com esse apetrecho, mas a gente sempre escuta dizer sistematicamente de que políticos e membros de poderes se valem dessa situação para poder transitar com maior velocidade, chegar mais rápido, se livrar de algumas situações que muitas vezes o trânsito, nós, réis mortais, o trânsito acaba nos atrapalhando. Mas essa é aquela coisa, né? Se todo mundo faz, então não tem problema. Porque a sua conduta parece que o brasileiro entende que aquilo que é comum de se fazer, se você está fazendo também, não tem problema. Mas a gente precisa entender que quem é eleito para representar a população não pode se valer, primeiro, do desconhecimento da lei. Não dá para você dizer que não sabia que um equipamento como esse é ilegal. Você não poderia se furtar dessa responsabilidade por dizer que desconhecia isso. E pior ainda é dizer, então dê nome aos bois, quem é que está usando, para que a gente também possa, para que quem tem competência para isso apure. O Rodrigo Julião, no domingo, voltava de viagem, pegou operação subida. E peguei gente com giroflex na estrada. Eu ainda falei, nossa, o que é isso? Enxerto Quando eu olhei um giroflex rolando, eu falei, que será? Parecia a Polícia Federal. Eu falei, tô no meio de uma operação. Aqui eu parado lá no trânsito e o pessoal pelo acostamento. Ele reclamou comigo da operação subida. Agora, conta pra gente, Rodrigo, você ficou com vontade de ter um giroflex no carro? Não, ali se tivesse um acostamento, eu não sei o que eu fazia, porque tava tanto trânsito, mas tanto trânsito. E o pior é que não é isso. O pior é que a gente teve aí, mais uma vez, um desrespeito com a população da Baixada Santista, que simplesmente na hora de descer mudaram o horário, né? Olha, domingo, normalmente a partir do meio-dia. Eu procuro voltar de manhã para pegar imigrantes. E o que fizeram? Fizeram operação comboio, fecharam a subida, fecharam a descida, operação comboio, não tinha uma neblina na estrada. A interligação não tinha uma nuvem. Eu até te mandei foto para você, né? Eu falei, Paulo, olha aqui, ó, comboio, não tem uma nuvem. E fiquei lá quase 1h30 no trânsito. Mas nada de giroflex. Sem giroflex, mas sem giroflex. Teve gente que passou de giroflex, não sei quem foi. Mas não deu pra entender. Engraçado que o Paulo, ele vai lá e ele fala assim, não, mas tinha no meu carro, não fui eu que comprei. Tinha, eu utilizava, eu não sabia, né? Que a Renata falou, mas desconhecia que não podia. Daí ele falou assim, não, mas peraí, eu parei, tem gente que tá usando ainda. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação da Renata Reis, do Rodrigo Julião, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.